Oi pessoal, meu nome é Bruno Garcia Restelato, sou médico generalista. A pedido hoje da Farelo Box, então, eu trago para vocês um pouco sobre o glúten, tá? Um pouco mais relacionado à doença celíaca, certo? Para a gente ter uma conversa. Inicialmente, então, nós vamos falar sobre o glúten. O glúten é um composto proteico encontrado principalmente nos cereais, cevada, trigo, centeio. Essa questão de ser uma proteína vai contra até uma crença popular, né? Porque a gente sabe que a proteína está mais relacionada a crescimento muscular e quando a gente fala sobre glúten a gente pensa, né, num crescimento de massa gorda e não de massa magra. Tá? Mas sim, é uma proteína. O que acontece é que como é encontrada, é a principal proteína dos cereais, a gente sabe que o cereal em excesso, né, ele vai trazer sim um aumento de peso e não é um aumento de peso, na grande maioria, de massa magra, correto? Então tem essa questão do glúten. Na questão de cozinha, não é muito da minha área, mas acho que é importante a gente citar, a gente sabe que o glúten é o que faz com que as massas tenham aquela elasticidade, facilita no manejo das massas, tá? Agora então vamos trazer a questão da doença celíaca. A doença celíaca é uma doença que acomete os pacientes por uma predisposição genética e a exposição ao glúten. O intestino desses pacientes tem uma inflamação crônica quando exposto ao componente do glúten, certo? Causando sintomas de diarreia, até mesmo constipação, então pode alternar um com o outro, distensão abdominal, dor abdominal, nos casos mais leves. Existem casos graves que pode até comprometer a cognição do paciente. Isso é um ponto bem interessante porque a gente sabe que a doença celíaca nos adultos, ela acomete no país em torno de uma pessoa a cada 475 pessoas. E nas crianças, uma para cada 180. Nas crianças, a gente sabe que o desenvolvimento neurológico é muito importante uma alimentação bem saudável. Então, se esse paciente, criança, tiver uma intolerância ao glúten e estiver sendo exposto ao glúten, pode ter até alterações na sua cognição, né? No momento de um aprendizado muito importante para a vida inteira. O tratamento da doença celíaca, apesar de já bem estudada, é apenas não existe medicamentos, né, que façam melhorar isso. Existe apenas a restrição, a isenção do glúten na dieta desses pacientes portadores de tal doença, certo? Hoje, felizmente, a gente tem uma gama de produtos, então a Farelo Box é uma empresa que traz produtos sem glúten e inclusive sem lactose. A gente sabe que existem pacientes que batem as duas intolerâncias juntos, tá? Uma coisa que é muito importante, né, gente? A preparação desses alimentos, tá? Não deve ter contaminação cruzada e a gente entende que às vezes o próprio paciente preparando o seu alimento numa cozinha onde tem preparo de alimentos com glúten pode fazer essa contaminação e ter os sintomas de quem está comendo comida com glúten propriamente dita. Eu gostaria de agradecer então o convite da Farelo Box para a gente trazer essa conversa para vocês, tá? Esse vídeo vai ser disponibilizado pela empresa. O pessoal que olhar o vídeo pode fazer comentários, pode fazer perguntas, eles vão ter acesso à minha pessoa para poder responder para vocês, certo? Um abraço grande, fiquem bem.